Oi, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Convidando seus amigos, mandem aí aviãozinho para as pessoas. A gente vai ter uma conversa bem bonita hoje sobre perdão, na verdade, sobre reconciliação. Me digam se vocês estão me ouvindo bem, se vocês conseguem me ouvir aí com que o som tá legal. Me deem um feedback. Vamos aí convidando as pessoas, daí uns minutinhos. Já faz um tempinho que eu tô sentindo de falar sobre... Obrigada, Aline. Que eu tô sentindo aí de falar sobre o perdão na visão dos pleiadianos. E aí vinha sentindo esse chamado, e vinha sentindo. Aí falei, agora vai. Então, vamos aí conversar um pouquinho. Vamos aí convidar umas pessoas. Vamos chamando a galera. Sandra, Ronaldo. Que bom ver vocês. Vai ser uma live bem bonita. Esperar o pessoal entrar um pouquinho, porque eu quero primeiro fazer uma conexão aí com o nosso coração antes da gente começar a entrar aí no assunto, no tema. E aí a gente vai primeiro fazer essa conexão com o nosso coração. Daqui a pouquinho a gente começa a conversa em si. Chamem pessoas aí que vocês sentem que precisam ouvir sobre isso, mais do que a gente pensar que a gente precisa perdoar. A palavra perdão ela é muito carregada, né, de uma ideia de obrigatoriedade muitas vezes. Oi, Bárbara. E a Bárbara até fez uma live outro dia falando sobre isso também. E aí falei que a gente estava aí conectadas. Então, a palavra perdão, ela é bastante carregada, assim, de uma ideia, às vezes, de obrigatoriedade, de que a gente tem que perdoar, né? De que se a gente não perdoar, a gente carrega um peso, de que não perdoar é um grande problema. E aí a gente precisa olhar para isso um pouquinho mais a fundo, assim, né? Com um pouco mais de carinho, em relação até a nós mesmos, quando a gente pensa na palavra perdão. Então, é essa visão que eu quero trazer para vocês hoje. Essa visão que eu vou trazer para vocês, ela é a partir desse livro aqui, ó. Ele vai ser provavelmente ao contrário para vocês, mas se chama Iniciações de Luz dos Pleiadianos. É um livro da Christine Day. Eu achei esse livro por acaso, uma vez que eu fui fazer um curso em Passo Fundo, e aí a gente foi almoçar e foi numa livraria, e esse livro estava na parte dos sebos. Na verdade, eu queria comprar um outro livro, eu não achei. E eu olhei para esse livro e acabei comprando, e ele é um livro muito lindo, assim, ele tem muitas coisas que falam sobre o coração, sobre a conexão com o coração. E muito do que tem nesse livro eu sinto que tem a ver até com o coração criativo, né? Que é aquele outro trabalho que eu realizo. Então, ele é um livro muito carregado de verdade, assim. Um livro realmente que traz muitos ensinamentos sobre a criança interior, sobre o perdão, sobre as memórias, sobre os processos que a gente passa aí ao longo da vida. É um livro bem interessante. Não sei se é fácil de achar ele, porque ele é um livro... acho que é até antigo um pouco, mas eu sei que tem até as meditações no site dela, da Christine Day. Depois eu posso escrever ali o nome para vocês e aí dá para encontrar lá os áudios com as meditações que ela tem sobre esse livro aqui, tá? Mas vamos lá, então. Antes de eu começar a entrar no tema e falar sobre a energia do perdão, eu quero convidar a gente a fechar um pouquinho os olhos e se conectar aí com o nosso coração. Então vamos fazer esse movimento de
trazer a nossa atenção para o nosso coração. Toma aí uma respiração profunda. Se conecta com o teu coração. Traz a tua presença, a tua consciência, ancorada no teu corpo físico. Se a mente estiver muito dispersa, coloca a tua mão no teu coração físico mesmo, no teu peito. Respira, solta o ar pela boca. É importante soltar o ar pela boca. Deixar esse som sair. E trazer essa tua atenção bem presente para o teu coração. Vamos pedindo que todo esse trabalho, tudo aquilo que for falado, acessado e trabalhado nessa live seja ancorado na energia do amor, da compaixão e da misericórdia divina. Vamos elevando a frequência de todo esse trabalho em Saltório Mirasom, elevando em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amado Deus, abra todos os canais de luz, limpe todas as fibras de luz para serem totalmente conectadas e ressonantes com o código da luz viva eterna. Ancore este trabalho a serviço da lei do Um ao qual eu sirvo e convido todas as raças e sementes estelares a ancorarem conosco, juntos na mais alta capacidade de troca na luz, no amor e no poder infinitos de Deus na ordem divina, correta e harmônica. Ancora as hierarquias da apometria de ancoragem. Ancora esse trabalho na Onmá, na Cialise, na Telúrico Studio Ozon Solar de Sirius e convido todos os pleiadianos na luz do amor a estarem conosco, nos guiando. Tudo aquilo que eu disser aqui seja dito a partir da alma, da verdade do coração. Vai voltando, abrindo os teus olhos. Bem-vindas aí todas as pessoas que estão presentes. Quero começar trazendo para vocês um primeiro movimento que é quando a gente pensa numa situação de conflito, quando a gente pensa numa situação aí de perdão, quando a gente pensa que a gente tem que perdoar alguém, ou que a gente tem que pedir perdão, e mais ainda que a gente tem que perdoar a nós mesmos, a gente normalmente olha isso por uma visão um pouco limitada no sentido em que a gente olha a partir do nosso olhar individual e do nosso olhar do aqui e do agora. Então, se eu tenho uma situação com alguém, eu penso nessa situação no momento atual, né? Nessa linha de tempo, no agora, e eu olho para a minha dor. Quando a gente expande o nosso olhar, como se a gente estivesse olhando uma cena do alto, de cima, que é muita visão que a gente tem numa sessão de apometria de ancoragem, quando a gente abre o campo energético, a gente consegue expandir esse olhar e ver essa cena numa amplitude muito maior. Quando a gente enxerga essa cena ampliada, a gente consegue ver que ela tem toda uma linha de tempo, todo um entrelaçamento e todo um porquê, né? Então a gente não encontra as pessoas por acaso, a gente não vivencia as experiências por acaso, a gente não desenvolve essas situações para serem resolvidas por acaso, né? E quando a gente consegue, através da apometria, olhar do alto e ver o que aconteceu lá, às vezes numa vida passada, o que está acontecendo numa realidade paralela, o que acontece a nível emocional naquela situação, porque a gente consegue ver como se aquilo estivesse dentro de uma esfera ali, de um campo de energia. Quando a gente consegue enxergar isso do alto, enxergar aquela situação num contexto mais amplo, a gente consegue entender de uma forma muito mais neutra
a gente consegue olhar para aquela situação e perceber, ah, tá, então isso aqui está acontecendo agora assim, porque lá no passado aconteceu tal coisa. Então, muitas vezes é uma oportunidade, muitas vezes não, né? É uma oportunidade de cura que a gente está tendo. Só que, claro, dentro das experiências que a gente vivencia no aqui e no agora, a gente entra na vivência, entra na situação e entra carregado de emoção, carregado de dor, carregado da experiência, daquilo que está sendo vivido. E sair dessa dor e olhar com neutralidade não é algo tão simples assim, né? Por isso que a gente traz aí as técnicas, as ferramentas que possam nos auxiliar nesses processos de cura. A apometria de ancoragem é uma delas, né? A gente tem aí diversas técnicas, diversas ferramentas, e eu vou trazer até para vocês hoje, uma dinâmica e um movimento de cura para a gente trabalhar em alguma situação que a gente tenha com alguém ou com a gente mesmo. Então, é sempre importante assim que a gente olhe para a situação e que, se eu não consigo trabalhar aquilo sozinho, que eu consiga buscar ajuda para acessar aquilo, porque muitas vezes o terapeuta de fora ele consegue trabalhar aquela energia emocional, aquela energia mental, aquela energia espiritual que eu sozinho não consigo, porque eu estou muito envolvido na emoção. Eu estou tão mergulhado naquela emoção que eu não consigo enxergar aquilo, que eu não consigo ter clareza sobre o que eu estou sentindo, sobre o que aconteceu. Aí o terapeuta ele vem, ele olha de fora, e de fora ele consegue trabalhar aquilo, e no caso da apometria ou do Theta Healing ou de outras técnicas, a gente consegue fazer a limpeza energética daquela situação, daquela emoção, consegue fazer o corte de laços, né, ou a limpeza dos laços, consegue trabalhar as situações, as coisas que foram vividas lá em vidas passadas, para que a pessoa consiga resolver a situação dela no agora, tá? Então, tenham isso dentro de vocês, assim, se vocês têm uma situação com alguém que vocês não estão conseguindo trabalhar isso sozinho, procurem ajuda, porque o terapeuta de fora, ele vai conseguir acessar aquela situação e trabalhar aquilo para vocês de uma forma muito mais tranquila e mais harmônica, tá? Sem que vocês necessariamente tenham que vivenciar aquela dor. É muito importante a gente experienciar a emoção e liberar a emoção, né? Mas às vezes essa dor ela é tão forte que a gente precisa desse auxílio de fora, tá bom? E aí, vindo agora para o livro, né? Eu falei que eu ia trazer para vocês uma visão, que é uma visão dos pleiadianos. Vou mostrar aqui o livro de novo para quem não chegou antes. Vou falar um pouquinho desse livro, Iniciações de Luz dos Pleiadianos. Para quem não sabe, Pleiadianos é uma raça de seres estelares. A gente tem várias raças, né? Tem arturianos, tem os pleiadianos, tem vários seres, né? A gente considera seres espirituais aí que moram em outros universos, em outros locais aí que nos auxiliam. Os pleiadianos em si, eles têm uma energia de puro amor, de muito amor. Então eu vou trazer um pouquinho da visão deles. Primeiro de tudo, aqui no livro, a Christine Gay, daqui a pouquinho eu falo, tá, Alcione? Mas para ansiedade existem várias técnicas, né? Como ela é criança, às vezes uma homeopatia, às vezes tem que verificar se ela não está manifestando a ansiedade de alguém da família. As crianças elas manifestam muito o campo familiar, o campo da casa, então às vezes a crise de ansiedade da criança pode ser algo que ela está expressando de alguém da família ou do ambiente em si, tá? Mas as crianças hoje em dia elas estão tendo muita crise de ansiedade, por conta até do contexto atual, do excesso aí das mídias, de internet, de tudo, né, que elas têm. Então, às vezes um auxílio com uma homeopatia, um floral pode ajudar ela, tá? Voltando aqui para a questão do perdão. Primeiro de tudo, o que ela traz muito interessante aqui é a gente trocar a palavra perdão pela palavra reconciliação, né? E muito do que eu vou falar aqui não tem a ver necessariamente com você trabalhar o perdão para alguém, porque mesmo que a situação que você esteja vivendo, ela envolva uma outra pessoa, você precisa trabalhar essa energia emocional em você. Quando você libera essa carga emocional em você, fica muito mais leve você trabalhar isso com uma outra pessoa, né? Resolver a situação com uma outra pessoa, perdoar uma outra pessoa, pedir perdão para uma outra pessoa. Então,
trocar essa palavra perdão pela palavra reconciliação. Tá? E aí, assim, quando a gente tem uma situação que é uma situação de conflito, como ela diz aqui, numa situação de conflito, são erguidos muros no seu coração, e então você não é mais capaz de receber. Olha que interessante isso. Sim, os muros, eles protegem de situações e de pessoas, mas eles também fecham o seu coração. Então veja só, quando a gente tem uma situação com alguém, né, um conflito, independente do tipo de conflito que for, às vezes até um conflito com a gente mesmo, né? Muitas pessoas têm conflitos com elas mesmas, carregam sentimentos de culpa, muitas coisas dentro de si, e muitas dessas coisas a gente traz de outras vidas, tá, gente? Por isso que é importante limpar isso e olhar para isso. Quando a gente ergue esse muro, a partir disso que eu vivenciei com alguém ou comigo mesmo, eu então crio esse muro para me proteger, mas esse muro que me protege, ele me fecha, ele me afasta das pessoas, ele impede que eu interaja, ele impede que eu viva as experiências da vida. A gente está aqui nesse plano para viver as experiências da vida, para viver, para experimentar as emoções. Nós somos uma das poucas raças aí que tem corpo emocional. Inclusive, existem muitos seres aí que digamos assim, investigam ou nos olham a partir das emoções, né? E inclusive usam as nossas emoções. Então a gente está aqui para experienciar emoções, né? E muitas vezes a gente quer fugir da dor, quando na verdade a gente não tem que fugir da dor, a gente tem que olhar para a dor, não ficar mergulhado na dor, não entrar na dor e nunca mais sair de lá. Mas experimentar a dor, experienciar a dor, sentir a dor e passar por ela é fundamental para que a gente possa ter nosso processo de cura, né? E aí ela traz assim, ó, o perdão ou o perdão de qualquer pessoa só pode acontecer quando a sua energia em torno da situação é neutralizada. E para que a gente possa neutralizar a situação, a gente precisa diminuir o diálogo interno, que é aquela conversa da mente, aquela conversa do ego que fica carregada de julgamento, porque quando a gente tem uma situação com alguém, a gente fica ali matraqueando, maracutando, tendo um monte de conversa mental, criando muitas vezes uma situação que não existe realmente, ou que não é tão pesada quanto a gente enxerga. E aí quando a gente começa a se colocar um pouco mais para fora e olhar com neutralidade, a gente consegue sentir qual que é o aprendizado da situação. A gente consegue assumir a nossa responsabilidade, a nossa parcela ali naquela história, né? Sair do lugar de vítima, e a gente consegue então se colocar como um lugar de poder. Eu olho para aquela experiência e eu me coloco num lugar de resolver a minha parte, né? E resolver a minha parte passa por sentir as emoções, viver o sentimento daquela situação. Então, qualquer coisa que envolva o perdão, ela passa por viver a emoção que está sustentando aquela situação, que está sustentando aquele conflito. Se eu não sentir aquela emoção, se eu não passar por aquela emoção, eu não vou conseguir resolver aquilo. Então, eu vou ficar uma vida inteira, às vezes, carregando uma experiência aí que eu posso liberar com mais facilidade. Então, olha só outra coisa interessante. Permitir a plena expressão do sentimento, não importa que sentimento ele seja, porque esse sentimento ele não é quem você é. Ele é só um sentimento, uma sensação que está passando por você, que está em você, mas ele não é você, né? Ele é algo que você está experimentando, experienciando. É preciso que a energia da emoção ela possa deixar as células. E para ela deixar as células, existem alguns exercícios, algumas coisas aí que a gente pode fazer para ajudar a liberar essas emoções, tá?
Quando a gente vai acumulando esse sentimento dentro de nós, quando a gente vai guardando essas emoções elas vão bloqueando as células, elas vão se cristalizando, elas vão carregando essa informação ela vai ficando impregnada e ao longo do tempo isso vai se cristalizando, vai se congestionando. E as nossas células elas vão ficando carregadas e carregadas e carregadas dessa informação, e isso com o tempo vai se cristalizar como um padrão de doença, né? Ela vai se tornar um padrão de doença porque a gente não deixou aquela emoção passar, aquela emoção ela ficou estagnada ali. E aí quais são normalmente as emoções que a gente experiencia numa situação que envolve a necessidade de perdão? Raiva, ressentimento, mágoa, que mais? O que normalmente vocês sentem aí quando vocês têm uma experiência com alguém? Algo que vocês estão vivendo, alguma situação aí que vocês precisam resolver com alguém. O que vem como emoção, né? A mágoa normalmente ela é muito forte. A raiva normalmente ela é muito forte. O rancor, o ressentimento, o desapontamento, a tristeza. Dependendo da situação, essa situação traz uma dor tão forte, que é uma dor física até, né? A gente pode sentir uma dor no peito, a dor no coração, porque realmente a gente tem o coração partido, dependendo da situação. E esses sentimentos, essas emoções, a gente cresce aprendendo a não expressar, né? Porque quando a gente é criança e a gente sente raiva, a gente aprende a engolir aquela raiva. A gente aprende que expressar a raiva é feio, é errado, e que expressar a raiva é ser agressivo, e que se a gente tá chorando, tá triste, né? Começa a chorar, começa a expressar a emoção. Muitas vezes vem, ai, para de chorar, ai, para que chorar, ai, não precisa chorar, aquela coisa de que engole o choro, né? E aí vê quanta coisa a gente vai acumulando. E se a gente for pensar na raiva, né, que é uma emoção muito forte, a gente tem dois padrões de pessoas. Um padrão que é aquelas pessoas que externalizam a raiva, que colocam a raiva para fora, e muitas vezes colocam essa raiva para fora de uma forma mais agressiva, né? As pessoas que a gente entende que são pessoas mais agressivas. Mas eu acho que a grande maioria das pessoas é um vulcãozinho que guarda a raiva ali dentro, que a gente aprende a engolir, né, a guardar. E aí essa raiva ela vai se acumulando, ela vai se acumulando, ela vai se acumulando. E se a gente nunca aprende a dizer não, a impor limites, a expressar raiva, a externalizar isso de uma forma criativa, imagina como que é esse fogo, como um fogo que queima dentro da gente. Se isso não vai queimando, não vai queimando a gente, não vai destruindo, não vai consumindo a gente por dentro. Então a raiva, a Christine Day, ela até traz aqui no livro que a raiva é provavelmente a emoção mais difícil de nos permitirmos sentir, porque tem um estigma social em cima da raiva, uma desaprovação sobre a expressão da raiva. E que as pessoas em geral elas se sentem pouco à vontade com relação à raiva. Não é verdade isso, gente? A gente não gosta de olhar para a raiva. E a raiva em si, ela pode ser uma potência de energia de criação se ela for bem canalizada, se ela for bem direcionada. E aí ela diz aqui, você precisa estar especialmente consciente de sentir toda a raiva ligada ao tema em questão, a situação que envolve a necessidade do perdão. E dar a si mesmo permissão para senti-la inteiramente e expressá-la da maneira que você precisa. Então a raiva ela precisa ser expressada. É um momento poderoso quando você apenas expulsa a raiva acumulada e em seguida deixa que ela se vá. A sua expressão de ira ou raiva não tem que ser direcionada a ninguém. Você não precisa agredir ninguém com palavras, com gestos. Essa raiva ela pode ser direcionada, expressada num espaço aberto quando você estiver sozinho ou em companhia de alguém que seja neutro, como um terapeuta, uma pessoa aí que vai
ter um preparo para te auxiliar na canalização dessa energia. E que esteja aberto para testemunhar quando você libera. E aí eu quero trazer para vocês alguns exemplos de expressão de raiva de forma criativa que eu aprendi no curso de arte-terapia, quando eu fiz a pós-graduação em arte-terapia. Formas de você expressar a raiva. Tem uma forma que eu gosto muito, não só para expressar a raiva, mas também para trabalhar ansiedade e para trabalhar outras emoções que são emoções mais, que eu considero mais agitadas, digamos assim, que são emoções que borbulham na gente, né, que são mais aceleradas. Chacoalhar o corpo. Se você está num momento de raiva, num momento de ansiedade, num momento de agitação, e você tiver a possibilidade de aonde você está, soltar o teu corpo, soltar os braços, soltar as pernas, chacoalhar, deixar essa energia sair, isso vai fazer com que essa energia ela venha para fora. E ela vai depois que ela saiu, o teu corpo, o teu campo, ele vai se reorganizar com mais facilidade, porque imagina se você está num momento de raiva, se você está num momento de ansiedade, num momento de agitação, e você coloca essa raiva para dentro, como se tu tivesse chacoalhado um refrigerante, tu tenta fechar a tampinha ali com aquele monte de gás. Você vai querer enfiar aquilo, colocar aquilo para dentro. É muito pior. Então, quando a gente tem a possibilidade de fazer esses movimentos de soltar a raiva, através desses exercícios, é extremamente curador. E outra coisa, a gente tem muita dificuldade de movimentar o corpo, porque a gente aprende também de criança que se expressar é ruim, que se movimentar, que dançar, que fazer o movimento lá que você quer fazer quando você é criança, não pode, né? Aquela coisa de você ser mais contido, você tem que se conter. A gente aprende a conter as emoções, a conter as expressões, a se conter de várias formas. E aí cresce cheio de problema e depois não sabe como colocar isso para fora. Então, chacoalhar o corpo, colocar uma música e dançar, deixar que o teu corpo se movimente é extremamente importante, porque quando você movimenta o corpo, as tuas células, elas se oxigenam e aquela energia ela sai, ela se externaliza. Outras formas aí que você tem de colocar as emoções para fora. Um exercício que a gente sempre passa é o de pegar um papel e um lápis e escrever tudo que você está sentindo, né? Se for em relação a alguém, escreve como se você estivesse escrevendo uma carta para aquela pessoa. Fala tudo que você está sentindo. Escreve, deixa aquilo sair. E depois que você terminou de escrever, você pega aquele papel e queima. Porque o fogo ele transmuta, então o fogo ele vai fazer essa limpeza, essa liberação. Mas a raiva e essas outras emoções que são mais enérgicas, você pode expressar, então, chacoalhando o corpo, dançando. Se a raiva for muito profunda, você pode aí pegar um travesseiro, uma almofada, dar soco no travesseiro, dar soco na almofada. A gente aprende isso em arte-terapia, expressão dos sentimentos. Tem um exercício que a gente aprendeu na pós que foi bem interessante, que era, você colocava a situação ou o nome da pessoa, aquilo que você estava vivenciando num papel, escrevia num papel e colava na parede. E aí você pegava jornal, revista, o que fosse, e você rasgava aqueles papéis, aquelas revistas. Só no rasgar você já vai liberando emoção e depois você reunia aquilo e ia fazendo uma bola com fita, vai passando fita em volta. E aí depois você se coloca de frente para aquela parede e você vai pegar aquela bola de papel e você vai jogar. E você vai ficar jogando aquilo com toda a tua vontade, porque quando você coloca essa energia, quando você joga, você está externalizando aquilo que você está sentindo. E outra coisa, outro exercício que a gente fazia que também é bem interessante que você pode fazer em casa é coloca aí uma cadeira na tua frente, senta numa cadeira, coloca uma cadeira na tua frente, como se essa cadeira representasse algo ou alguém, e você pode pegar aí um cachecol, um tecido, alguma coisa, enrolar esse tecido no teu pescoço e você vai respirar e você vai se colocar de frente para imaginar que essa pessoa está na tua frente e você vai abrir o teu coração e você vai começar a falar o que você tem que falar. E quando você começar a falar para a pessoa, né, para aquela situação, imaginando aquela pessoa que está na tua frente, você vai desenrolando esse cachecol, esse tecido. Parece algo simples, gente, mas não é.
aquilo fica trancado, às vezes a gente demora tempo para conseguir trazer isso para fora, para conseguir falar, vem emoção, vem sentimento, mas é extremamente curador, tá? Então, esses são aí alguns exercícios que você pode utilizar e que podem te auxiliar aí na liberação dos sentimentos, para então você poder, a partir da liberação desses sentimentos, conseguir perdoar, conseguir se perdoar, conseguir trabalhar o perdão em relação a alguém, tá? Outra coisa que ela traz aqui, como é que tá para vocês sentir isso? Me falem aí se tá fazendo sentido, se de alguma forma vocês sentem que isso pode ajudar vocês. Chamem aí mais pessoas também, daqui a pouco a gente vai fazer aí um exercício também para trabalhar um pouquinho esse movimento. E outra coisa que ela coloca aqui, ó, a palavra perdão é carregada de culpa do ponto de vista energético. A Bárbara até falou disso na live dela outro dia, a partir da visão da constelação familiar. A palavra perdão é carregada de culpa do ponto de vista energético. De modo que você precisa começar a se abrir para uma perspectiva diferente da situação e trabalhar no sentido de soltar e se curar em muitos níveis diferentes relacionados à questão. O perdão ele passa por várias camadas, gente, por várias camadas. O perdão ele passa por liberar a nível da mente, passa por liberar a nível emocional e passa por liberar a nível corporal. Então, muitas vezes a gente perdoa alguém na mente e no pensamento, mas quando a gente encontra, vê aquela pessoa, volta toda uma emoção. Então, eu perdoei aqui, mas eu não perdoei aqui. E depois, quando a gente consegue trabalhar ainda essa emoção, muitas vezes a gente vê a pessoa e tem uma sensação corporal, ainda tem alguma energia no corpo ali que precisa ser liberada. Então, esse perdão, ele acontece em muitos níveis, tá? Há uma forte energia no sentido de que é preciso perdoar. E de que é certo perdoar. E é aqui que eu queria trazer a diferença para vocês daquilo que a gente tanto ouve normalmente. Normalmente a gente ouve, tem que perdoar, porque se você não perdoar, a vida não vai para frente, porque se você não perdoar isso, porque se você não perdoar aquilo, então é como se houvesse uma obrigação por perdoar. Só que para perdoar alguém, eu preciso primeiro me perdoar, eu preciso trabalhar esse sentimento em mim. Não tem como eu perdoar alguém se eu não liberar essa emoção que está aqui. E aí aqui, ó, no entanto, em algumas situações o perdão não é possível, porque se, por exemplo, fomos gravemente abusados por um dos nossos pais quando crianças, pode ser simplesmente impossível perdoar. Olha só. Mas há uma possibilidade de resolução dentro de si. Veja, muitas vezes não é possível perdoar a outra pessoa, mas é possível trazer a resolução dentro de si. Então eu não preciso necessariamente perdoar o outro, mas eu preciso resolver isso aqui dentro de mim. Essa é a resolução da sua própria dor. Então é olhar para a minha parte daquela situação, para a minha parte daquela questão. É a resolução da sua própria dor, da sua própria raiva e da sua própria tristeza por aquilo que aconteceu. É seu papel lidar com seus próprios sentimentos. Essa é a chave, gente. Essa é a chave. Lidar com seus próprios sentimentos em relação àquela situação. É isso que vai curar você. Não é só... É claro que fazer a oração do perdão, é claro que pensar no perdão, é claro que trabalhar o perdão com a outra pessoa é extremamente importante. Mas lidar com os teus próprios sentimentos em relação àquela situação é que vai realmente trazer o perdão. Quando sentimos isso, a cura começa a acontecer dentro de nós. Então a gente pode avançar na nossa cura com relação a essa outra pessoa. Porque já não temos sentimentos tão intensos ligados a essa pessoa, a essa situação. Então eu alivio, eu tiro aquele peso de mim, e aí eu posso olhar para essa pessoa.
A chave é respeitar os teus sentimentos e saber que você não tem que justificar aquilo que você sente. Quando você quer justificar, você entra na mente do ego. Então você só precisa ser honesto contigo. Você só precisa olhar com honestidade para aquilo que você sente. O que eu sinto com essa situação? Eu sinto raiva, eu sinto remorso, eu sinto rancor, eu sinto ressentimento, eu sinto tristeza. E aí eu olho para esse sentimento e é esse sentimento que eu trabalho, é esse sentimento que eu libero. Quando somos capazes de soltar esses sentimentos profundos, o coração passa por uma rápida transformação. Há uma nova sensação de liberdade e alegria. Quando reprimimos a dor, não conseguimos sentir alegria porque estamos muito ocupados tentando conter os sentimentos de dor, tristeza e raiva. Quando ficamos presos na crença de que devemos perdoar, não podemos avançar e operar a cura dentro de nós. Tentamos, a palavra tentar já é não conseguir, né? A gente sempre, a palavra tentar, ela já diz que a gente não vai conseguir fazer aquilo. Tentamos perdoar, mas isso não nos leva a lugar nenhum, porque não começamos a trabalhar os nossos sentimentos. Estamos presos à mente do ego, que nos diz o que deveríamos perdoar algo ou alguém. Então a gente fica preso nessa sensação de que eu devo perdoar, ao invés de se voltar para a liberação do sentimento. Interessante isso, né? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Desperdiçamos muito tempo nos ancorando na culpa. Quando a reconciliação consigo mesmo acontecer, então é possível que um verdadeiro perdão aconteça com a outra pessoa. Ou no mínimo, que a reconciliação consigo mesmo, que faz com que você não acumule mais energia em relação ao problema. A culpa está diretamente ligada ao que você deveria ser e ao que você deveria fazer. A culpa foi criada para controlar a humanidade, para fazer com que ela a humanidade supostamente deveria fazer, como ser, por exemplo, como ser uma boa mãe, como fazer a coisa certa, seguindo as regras da sociedade. Tudo isso é criado para levá-lo a se sujeitar e ser controlado. Então, quando a gente libera a culpa, a gente pode se reconciliar com a gente mesmo. A gente pode liberar inclusive a dor física, a dor emocional, a dor mental e a dor espiritual que a gente sente a partir dessa situação. E aí agora que eu queria fazer para vocês esse convite para a gente trabalhar um pouquinho essa expressão, desse sentimento, dessa emoção aí que ressoa dentro de nós a partir de alguma situação que a gente tenha. Então, fez sentido para vocês até agora? Pensar nesse perdão a partir desse olhar das emoções, dos sentimentos, ao invés do perdão como uma obrigatoriedade em perdoar. É muito diferente, né, gente? É muito diferente. Muito diferente eu olhar para mim ao invés de eu projetar no outro. Porque quando eu olho para mim eu libero isso e aí eu posso seguir com mais leveza e aí dali a pouco esse outro já nem importa mais tanto. Eu consigo suavizar isso. Então agora eu queria propor para vocês um exercício, aí um movimento de perdão para consigo mesmo ou de perdão para com alguém ou alguém que você sente que você tem que pedir perdão. Tá? Então eu vou pedir para você ir se interiorizando, se conectando aí com o teu coração. Se você não sabe exatamente o que você precisa trabalhar, qual é a situação que você precisa trabalhar, se conecta com o teu coração, coloca a tua mão no teu coração físico mesmo e pergunta para a tua alma. O que, quem, que situação eu preciso trabalhar a energia do perdão, a energia da reconciliação?
Com o que eu preciso me reconciliar? E aí eu vou pedir então que a gente vá fechando os nossos olhos e que a gente vá então se conectando aí com o nosso coração. Vou pedindo a presença das equipes espirituais. Mais uma vez, ancoro e ativo toda a energia da mandala Om-Ma, trabalhando a cura das emoções, pedindo aí uma conexão com os anjos do raio rosa, com a nossa amada Mãe Kuan Yin, com os pleiadianos, todos os amados seres de luz, com as egrégoras aí que trabalham na energia das águas, o Xum, Iemanjá, Nanã, trabalham com os sentimentos, com as emoções. Vamos ativando também a Telluricus Tubeus Solax Sirius, trabalha os nossos contratos de alma, os nossos pactos, nossos acordos, para que seja feita uma cura a nível espiritual também. E ativo a Cialis, para que sejam trabalhadas também as nossas personalidades, os nossos aspectos inconscientes que estão ligados à situação. Você pode, a partir desse momento, se visualizar, se perceber, sentir ou imaginar dentro de uma grande esfera de luz, uma luz violeta, ancorando a energia da chama violeta, que é uma energia de limpeza, transmutação, transformação. E se nesse momento você tem uma situação que envolve alguém, que você precisa trabalhar uma reconciliação, visualiza essa pessoa na tua frente. Se essa reconciliação for com você mesmo, visualiza na tua frente um espelho. Um espelho onde você possa se enxergar com clareza, com verdade. Vamos ancorando a energia do amor, da resolução. E você pode olhar para essa pessoa, nos olhos dessa pessoa, nos teus próprios olhos e sentir o que envolve essa situação. Vamos pedindo aqui que sejam abertos os nossos laços, elos, fios, cordões que nos ligam a essa pessoa ou as nossas próprias partes, nossos eus do passado, se forem personalidades. E vamos pedindo aí as equipes que vão fazendo uma limpeza com a chama violeta nesses cordões, limpando toda a mágoa, todo o ressentimento, toda a tristeza, todo o rancor, toda a raiva, todo o desapontamento. Você pode visualizar, perceber ou sentir que entre vocês há um fogo na cor violeta, uma grande chama, como uma fogueira. E nesse momento você vai se conectando com esses sentimentos, com essas sensações que você experiencia dessa situação, desse conflito. Então você olha para essa pessoa que está à tua frente, ou você olha para você mesma, para esse peso, para a culpa. Muitas vezes a gente carrega uma energia de autopunição, autoflagelamento, autojulgamento. E aí você pode olhar nos olhos dessa pessoa, nos teus próprios olhos, e
começar a expressar esses sentimentos, a falar esses sentimentos. Imagina se você sentir até de falar em voz alta, mas se não imagina, visualiza que você vai falando tudo aquilo que você sente, mas que tudo isso que você fala, todas essas palavras, todas essas emoções, elas são canalizadas para esse fogo e que nesse fogo elas vão se transmutando, se transformando. Você pode sentir que esse fogo ele vai se expandindo até que ele preenche, circunda toda a situação, todo o teu corpo, tudo que envolve a relação com essa outra pessoa. E que essa chama, esse fogo violeta, ele vai queimando, consumindo, transmutando, purificando todas as palavras, pensamentos, sentimentos, emoções, toda essa carga emocional que envolve toda a situação. Você vai sentindo que quanto mais você expressa, mais leve você fica. Você sente que essa energia ela vai limpando essas conversas mentais, os conflitos mentais, os diálogos mentais. Ela vai limpando as tuas emoções, teu corpo emocional e as células do teu corpo, limpando, purificando e transmutando, limpando, purificando e transmutando, limpando, purificando e transmutando, em nome da luz e na velocidade da luz. Quando você sentir que tudo isso foi liberado, esses sentimentos foram liberados, você pode olhar para essa pessoa ou para si mesmo e dizer desde o teu coração: você não teve culpa e eu também não tive culpa. Eu perdoo você, eu me reconcilio com você e eu me reconcilio comigo mesmo. A vida, ela tem nos ensinado através de todas essas situações, mas agora já é possível e permitido deixar que tudo isso se vá da minha mente, do meu coração. Eu quero agora ser feliz. E se envolve outra pessoa, eu quero que você possa ser feliz também. Que todas as mágoas, todas as dores, toda a raiva desapareçam do meu coração e que haja luz e paz na minha vida. Que eu possa ser feliz, que você possa ser feliz aonde quer que você esteja. Que eu possa ser feliz aonde quer que eu esteja. Como é bom soltar. Como é bom parar de resistir. Como é bom deixar que fluam novos sentimentos. Eu me perdoo, eu me reconcilio do fundo da minha alma. Porque eu sei que nada disso foi feito por mal. Que há um propósito maior de cura e de resolução em toda a situação. Em
Então eu respiro e relaxo e sinto o meu corpo mais leve, porque já posso soltar. Soltar tudo isso que eu vinha carregando há tanto tempo. Se você sentir, dá um abraço nessa pessoa, dá um abraço em si mesmo. Peço que seja ancorado neste momento a energia da rosa branca. Vamos magnetizando a essência pura de rosa branca que trabalha o perdão no nível muito profundo da alma. Também da rosa rosa. Lavanda, lavandim, laranja doce, bergamota, alecrim conectando com a alegria. Vamos sentindo agora que cada átomo, cada molécula e cada célula do teu corpo vai sendo preenchido com a energia da alegria. Que você já pode ir relembrando como é ser feliz, como é viver com leveza, como é viver em paz, ativando lírios da paz no coração. Como é viver em paz consigo mesmo. Então você visualiza, você pode visualizar que essa pessoa vai se virando de costas, vai seguindo o caminho dela. Se for com você mesmo, que você vai deixando as coisas do passado para trás, sem carregar o peso do passado, que você pode olhar para frente, para o futuro, com alegria, com leveza, abrindo os teus caminhos, abrindo os teus caminhos, abrindo os teus caminhos. Para mais leveza e para mais alegria. Peço também as benzedeiras que se acheguem e vão soprando nos nossos olhos como uma energia verde, um verde-limão, um verde suave. E esse verde, ele abre os nossos olhos, no terceiro olho. Nos nossos olhos físicos e no nosso terceiro olho, que é o olho da mente. Para que a gente possa enxergar a situação, as situações com mais clareza, com mais verdade e com mais leveza. Então, devagarinho, você pode ir voltando, toma uma respiração profunda, se conecta com o teu corpo, traz a tua consciência para o aqui e para o agora, abre os teus olhos e me diga aí como é que você está se sentindo. O tempo passou super rápido, temos aí uns 10 minutos. Me diga se você está se sentindo mais leve, se você está sentindo teu coração mais em paz. Eu vou pedindo às equipes para que fechem todos os portais que foram abertos através dessa visualização, desse movimento, e que esse trabalho ele continue acontecendo nos nossos corpos, no nosso campo energético durante o nosso sono físico, nos próximos dias, aí pelo tempo que for necessário para cada um de nós. Espero que tenha feito sentido para vocês. Que bom. Gosto muito de fazer essa visualização porque ela é realmente muito curadora. E vocês podem fazer esse movimento vocês mesmos, com a intenção de vocês, com a intuição de vocês. Sentindo aí que vocês vão liberando, né? Transformando esses sentimentos.
Quando a gente libera esse sentimento de nós, fica bem mais leve pensar nesse perdão como uma reconciliação, porque é uma reconciliação com nós mesmos, né? É uma reconciliação com nós. E aí, a partir de nós, a gente então se reconcilia com os outros. Eu vou deixar a live gravada. Se vocês sentirem em algum momento de compartilhar com alguém, encaminhar com alguém para que essa pessoa possa ouvir isso e também fazer a visualização e se conectar, então vocês podem compartilhar. E dizer que é um presente para mim estar aqui compartilhando também. Compartilhar faz parte do meu processo de cura daquilo que eu trago também das minhas outras existências, através da fala, através do compartilhamento daquilo que eu sei, daquilo que eu aprendi nesta vida, em outras vidas. Então, quando eu conduzo cada um de vocês num processo de cura, eu também me curo. Então, deixo aqui minha gratidão. Espero de coração que tenha feito sentido para vocês. E meu muito obrigada. Isso aí, gente. Às 8h30 eu vou encerrando a live, então, porque a minha proposta era realmente falar um pouco sobre o perdão nesse sentido mais teórico um pouco e depois trazer esse movimento mais prático de cura. Tá? Tenham uma boa noite, durmam com essa energia, com esse movimento de cura. Espero que vocês tenham um excelente dia amanhã, que vocês se sintam mais leves. Pode ser que vocês tenham sonhos aí. Observem os sonhos, observem os sentimentos. Se vier algum sentimento para fora aí que queira se manifestar, deixe isso sair, utiliza os movimentos, né? O chacoalhar o corpo, movimentar o corpo, expressar as emoções e deixe esse movimento vir para fora, essa energia aí vir para fora e só passar e seguir, né? Não se prende a essa emoção e também nem finge que ela não existe. Deixa ela vir, ela passar pelo teu corpo e ela sair, ela ir embora e a cura acontecer aí no teu nível, no teu corpo físico, no teu corpo emocional, no teu corpo mental, no teu corpo espiritual. Se alguém precisar de auxílio para trabalhar algum processo de cura, que depende de uma relação de cura com alguém, uma situação que muitas vezes envolve situações de vidas passadas, nós estamos à disposição para trabalhar isso através da apometria de ancoragem. É só nos chamar aí no direct, né? Chamar a gente aí no Instagram e a gente explica para vocês como é que funciona aí o atendimento e auxilia vocês nesse processo, né? Faz todo esse processo de cura, mas muitas vezes tem que desfazer magia, tem que encaminhar espíritos, entidades obsessoras, tem que trabalhar as personalidades sabotadoras, tem que limpar as cargas emocionais que estão lá nas vidas passadas, tá? Então, muitas vezes precisa desse movimento de cura terapêutico, e aí se você é uma pessoa que precisa disso, que precisa desse movimento, não deixe de chamar a gente, porque é uma grande oportunidade de cura, liberação e resolução nesta vida para que tu não precise voltar num outro momento para resolver isso de novo, tá bom? Fiquem aí com a energia do Cristo, com a energia divina, com a energia da luz. Estou visualizando aí o campo energético de vocês muito expandido em muita luz e muito amor. Fiquem com Deus, com a energia criadora ou com como vocês denominam essa energia de muita luz. Boa noite.